Bom, acho que está na hora, né? Vamos começar. Quem for entrando, pega o bonde andando aí depois. Primeiro, agradecer a participação de todos que estão aqui hoje. Obrigada por terem se inscrito, obrigado pelo interesse. E vamos falar de vacinas, né? Esse assunto está bem comentado ultimamente, principalmente por causa da Covid. E a gente vai dar um panorama geral assim sobre a produção de vacinas, comentar um pouco sobre as vacinas para a Covid, mas não é o foco aqui, tá? O foco é dar uma ideia geral sobre qualquer vacina, a produção de todos os tipos de vacina, né? E lembrando que se tiverem perguntas é só escrever no bate-papo, tem um símbolozinho ali em cima na direita, que daí a gente faz a discussão no final, tá bom? Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente começar. Eu vou só desligar a minha câmera enquanto eu estou compartilhando a tela para ver se fica rápido assim para todo mundo. Vamos ver aqui. Beleza. Ok, vamos lá. Então, vamos começar, né? Aqui são os assuntos que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar um pouco sobre os tipos de vacinas, as modalidades de fabricação e depois algumas ideias gerais sobre produção em larga escala, o time frame desde o desenvolvimento até a comercialização da vacina, alguns aspectos regulatórios e algumas outras questões que eu vou deixar aí para vocês pensarem no final da apresentação. Primeiramente, falar um pouco de quem é a Nórdica, né? Nós somos uma empresa de engenharia e consultoria em engenharia que é focada na área de ciências da vida. Então, a gente faz projetos principalmente para as indústrias farmacêutica, de biotecnologia, de cosméticos e de alimentos e bebidas. Nós temos 3 escritórios, 2 aqui no Brasil e um na Dinamarca, e atualmente temos mais ou menos 100 colaboradores atuando no Brasil e na América Latina. A Nórdica veio de uma mistura dos grupos Fresenius e Novo Nordisk há muito tempo atrás. E em 2015 ela surgiu como uma spin-off que foi feita para atender a América Latina como um todo, com um escritório, com uma matriz em São Paulo. Nós já ganhamos algumas premiações, tanto do ISP quanto da Sindusfarma. Esse ano, em 2020, a gente ganhou o prêmio Qualidade da Sindusfarma na área de projetos e instalações. Então, como eu disse, nós temos 3 escritórios, a matriz está em São Paulo, nós temos um escritório administrativo na Dinamarca e também um escritório de operações em Montes Claros. E as unidades de negócio da Nórdica, nós atuamos na área de engenharia, então, desde fazer projetos conceituais, básico, detalhado, e também no gerenciamento da construção, na área da automação para integração de sistemas, validação de sistemas computadorizados, análise de maturidade tecnológica, na área de validação, nós podemos fazer o comissionamento, a validação e a qualificação, tanto de equipamentos como de processos e de sistemas. E na área de tecnologia avançada, nós somos representantes de alguns equipamentos para a área de biotecnologia e também temos algumas empresas parceiras. Então, brevemente falando do meu currículo, meu nome é Bianca Lidella Bianca, para quem não me conhece, eu sou engenheira de bioprocessos e biotecnologia, eu me formei pela Universidade Federal do Paraná e eu fiz doutorado direto em engenharia química pela Poli, em São Paulo. Durante o doutorado, eu fiz um ano na Universidade de Delft, na Holanda, eu fiz doutorado sanduíche, e atualmente eu estou como especialista de processos aqui na Nórdica. Eu já trabalhei como pesquisadora, eu já fui professora de uma universidade privada aqui em Curitiba. Eu sou sócia de uma empresa de biotecnologia aqui na região de Curitiba desde 2015. Aos poucos eu estou me desligando da empresa para focar apenas na Nórdica, né? E eu entrei na Nórdica faz pouco tempo, faz menos de 2 meses, eu acho, e já estou participando de alguns projetos.
Então, algumas referências aqui que eu usei para fazer essa apresentação, alguns livros recentes que são bem interessantes, que estão aí, mas principalmente alguns sites que eu acho que valem a pena para quem quiser saber um pouco mais, da própria Organização Mundial da Saúde, do CDC, do FDA, que eu não escrevi, mas eu também usei bastante, e de alguns órgãos da área de vacinas e da área farmacêutica, e principalmente dos sites dos fabricantes. Nos sites dos fabricantes tem bastante coisa interessante, e também no próprio FDA tem muitos detalhes sobre a submissão das vacinas de cada fabricante, principalmente da parte de como a vacina é feita, a partir de que células, de que subunidade que a vacina é feita. Então tem bastante coisa, tá? Se alguém quiser, se alguém se interessar, pode procurar nesses lugares que vai achar bastante coisa. Então, começando efetivamente aqui agora a apresentação, né? O que é uma vacina? O que faz uma vacina? Então, o conceito de vacina, normalmente a gente associa a prevenção de uma doença infecciosa. Mas atualmente esse conceito de vacina ele se expandiu um pouco. Agora a gente também usa vacina para prevenir doenças não infecciosas, como algumas doenças autoimunes, alguns tipos de câncer, alergias e até vício em drogas. Tem uma vacina que está sendo estudada e testada para cocaína, e também vacinas terapêuticas, então não para prevenção da doença, mas sim para o tratamento. Então esse conceito de vacinas atualmente ele é um tanto quanto vago, assim, porque ela pode ser aplicada para várias coisas diferentes. Mas a gente sabe que a vacina começou faz uns bons anos já, na época da varíola, teve aquela campanha mundial de erradicação da varíola, aqui no Brasil teve aquela revolta da vacina, né? Então é uma história assim que a maioria das pessoas conhece, e desde então ela tem sido cada vez mais usada. Atualmente, as vacinas e os anticorpos monoclonais são as duas maiores categorias de biofármacos que são produzidos. Falando um pouco dos números, anualmente no mundo são produzidas mais de 1 bilhão de doses de vacinas. Então, é um mercado relativamente grande. Porém, apesar de ser grande, ele chega a ser muito menor do que o mercado farmacêutico. O mercado global de vacinas, no ano passado, girou entre 30 a 40 bilhões de dólares, e de vacinas veterinárias, que são bem interessantes também, em 8 bilhões de dólares no ano passado. Vocês podem ver nesse gráfico aqui na direita, é que esse mercado de vacinas, apesar ele é pequeno, ele pode se expandir ainda muito mais. Porque vocês conseguem ver que o mercado de vacinas ali, 80% está nos países industrializados, nos países desenvolvidos, e só 20% nos países em desenvolvimento, sendo que os países de desenvolvimento têm 85% da população. Então, é um mercado que para os países emergentes ainda é muito grande e inexplorado. Então, é muito interessante avaliar investimentos nessa área. Porém, esses investimentos são altos, então é uma área que demanda muito capital e investimentos constantes, tanto em equipamento quanto em infraestrutura e em pessoal, porque as diretrizes regulatórias elas são atualizadas constantemente. Então, a fábrica tem que estar sempre se adaptando e se renovando para cumprir essas diretrizes regulatórias. Não é uma coisa que você vai construir uma vez e não vai precisar validar nunca mais, né? É uma coisa que está sempre viva, assim. E do faturamento do mercado, 90% estão na mão de está na mão de 4 empresas muito grandes, que é a GSK, a Merck, a Pfizer e a Sanofi, que todo mundo já ouviu falar, né? E essas 4 detêm as 20 primeiras vacinas em faturamento. Então, é um mercado bem concentrado. Agora, dos tipos de vacina. Existem inúmeros tipos de vacinas, a gente vai falar um pouco sobre cada uma delas, porque cada uma delas tem uma particularidade diferente. Primeiro, as vacinas mais, digamos, antigas, assim, comuns, que são as vacinas de patógeno inteiro. Então, é o vírus inteiro ou a bactéria inteira que está dentro da vacina. Tem duas categorias dessas vacinas de patógeno inteiro. A primeira é do patógeno inativado. Então, o vírus está
dentro da vacina, mas ele está inativado, ou a bactéria está dentro da vacina, mas ela está morta. Essa inativação e essa morte celular se dá por métodos químicos, por calor, por radiação, e esse patógeno não consegue se replicar, então, no hospedeiro, ou seja, não vai causar doença de maneira nenhuma, porque ele está morto. Por ele estar morto, a resposta imune que essa vacina gera é um pouco menor do que outros tipos de vacina. Então, normalmente essas vão requerir doses múltiplas ou reforços para gerar essa imunidade a longo prazo. Então, quando a gente fala que tem 3 doses ou que dali tantos anos tem que tomar um reforço, provavelmente é uma vacina que é um patógeno inteiro inativado, tá? Exemplos são a vacina para raiva, que está ali do lado, e a vacina para o Covid da Sinovac, é feita com o vírus inativado. Normalmente a gente não fala vírus morto, porque vírus a gente não considera, né, um ser vivo, então a gente fala inativado. Mas a ideia é essa, tá? E as vacinas de patógeno inteiro, mas que tem o patógeno vivo, porém atenuado. Então, esse patógeno, ele está vivo dentro da vacina, mas ele é de uma linhagem que foi atenuada. Então, é uma linhagem que não vai causar doença, mas ele vai gerar uma resposta imune mais forte, tá? Nem toda vacina pode ser desse tipo vivo atenuado. Por quê? Porque é muito tênue a linha ali entre a atenuação completa do patógeno, ou seja, ele está tão atenuado que ele não vai gerar resposta imune, então ele não vai servir para uma vacina, e a atenuação incompleta, que ainda esse patógeno ainda é capaz de provocar a doença, então essa vacina não vai ser segura. Né? Um exemplo é a vacina BCG, normalmente você toma uma dose só. Outros tipos de vacina aqui são as vacinas de subunidade. Então, essas vacinas, você não tem o patógeno inteiro, mas você tem só uma parte purificada do patógeno. Normalmente é uma proteína ou um polissacarídeo, que faz parte da constituição da bactéria ou do vírus, tá? Então, temos as vacinas de polissacarídeo. O polissacarídeo é um açúcar que está presente, por exemplo, na cápsula da bactéria, seja em volta da bactéria, e esse açúcar é capaz de provocar uma resposta imunológica. Então, ao invés de colocar a bactéria inteira, eu posso colocar só esse açúcar na vacina, que vai ser o suficiente. Um exemplo é a vacina para meningococos. Outro exemplo de vacina de subunidade é o toxoide, que a gente usa para tétano e difteria, toxoide tetânico e diftérico. O toxoide é uma toxina produzida pelo patógeno, nesse caso para o tétano, por exemplo, o bacilo, e que ela é inativada para fazer vacina, mas ela, apesar de ser inativada, ela ainda confere tem a capacidade de gerar uma resposta imune, tá? Tem a de subunidade conjugada, que é quando o polissacarídeo que eu poderia usar para fazer a vacina, a resposta imune dele é um pouco fraca. Então, eu conjugo esse polissacarídeo com um toxoide, seja do tétano ou da difteria, para aumentar a resposta imune. Um exemplo é a vacina para hemófilos influenza tipo B, que pode causar até meningite e outros problemas assim em vários sistemas do corpo. E temos a vacina de subunidade recombinante, que é quando eu coloco só a proteína do patógeno na vacina, mas essa proteína foi feita por um outro micro-organismo, que não é o patógeno. Então, por exemplo, eu tenho uma proteína, eu sei que essa proteína confere uma resposta imunológica razoável para fazer uma vacina. Em vez de eu replicar o vírus ou a bactéria, eu vou pegar a sequência genética só dessa proteína, colocar no micro-organismo, então fazer um micro-organismo geneticamente modificado, que tem um cultivo bem simples e que daí vai passar a produzir essa proteína para mim. Eu purifico essa proteína e faço a vacina. A vacina da hepatite B é feita dessa maneira, eu vou explicar com detalhes depois, tá? E daí a gente tem o tipo mais novo de vacina, que é a vacina de ácido nucleico. Essa vacina tem várias categorias, eu coloquei assim só algumas aqui, porque é uma área que está sendo desenvolvida agora, então sempre tem alguma novidade, tá? Eu coloquei só algumas vacinas aqui que já existem, mas tem várias em fase de pesquisa ainda, então provavelmente nessa área a gente vai ver muita novidade nos próximos anos. Como é que é a vacina de ácido nucleico? Vacina de ácido nucleico, eu não coloco nem o patógeno inteiro e nem uma parte dele como uma proteína ou um polissacarídeo. Eu vou colocar a sequência genética dessa proteína, por exemplo, dentro do hospedeiro, ou seja, dentro de quem está tomando a vacina,
e daí a própria pessoa que tomou a vacina vai sintetizar a proteína imunogênica dentro dela. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Eu posso colocar essa sequência genética dessa proteína dentro de um plasmídio e colocar o plasmídio na vacina. Então, uma vacina veterinária para melanoma canino, seja para câncer, é feita dessa maneira. Aí, um exemplo de vacina que não é para uma doença infecciosa, né? É para uma doença não infecciosa. Temos a vacina de RNA mensageiro, isso a gente tem ouvido falar bastante ultimamente por causa do Covid. A vacina da Moderna e da Pfizer é feita dessa maneira. Então, em vez de eu colocar o DNA dentro de um plasmídio, eu vou colocar, na verdade, um RNA mensageiro, que tem a sequência genética da proteína que eu quero, dentro da vacina, e daí a vacina é aplicada na pessoa, a pessoa vai incorporar esse RNA, não na sua sequência genética, tá? Ninguém vai ficar geneticamente modificado, ela só vai entrar na célula e a maquinaria da célula vai usar esse RNA para produzir a proteína. E a partir da produção dessa proteína, a resposta imune acontece. Tá? Podem ficar tranquilos, podem tomar a vacina, não tem problema. E uma vacina de vetor recombinante é quando quem vai entregar a sequência genética dessa proteína imunogênica é um vírus. Ah, mas eu vou ficar doente porque tem um vírus na vacina. Não, é um vírus que o resto da informação genética que ele carrega tem algumas deleções que fazem com que ele não possa se replicar. Então, ele não vai se replicar dentro do corpo de quem tomar vacina, ele só vai entregar essa sequência genética e o corpo da pessoa vai fazer a proteína e vai gerar resposta imune. Um exemplo desse método são as vacinas, a vacina russa, a Sputnik, a da Janssen, né, da Johnson Johnson, e a vacina de Oxford. Elas são desse tipo de vacina. Então, como que a gente faz agora, entrando na parte de produção de vacina? Quando eu tenho, por exemplo, uma bactéria, eu posso ter, vamos definir que a gente só vai falar agora de bactéria e vírus, tá? Para facilitar. Quando eu tenho uma bactéria, eu preciso vou fazer uma vacina de patógeno inteiro, por exemplo. Eu preciso de muita bactéria. Ou eu vou fazer uma vacina de subunidade, por exemplo, de alguma proteína ou polissacarídeo dessa bactéria. Eu ainda assim preciso de muita bactéria para produzir muita proteína ou muito polissacarídeo. Então, eu preciso cultivar essa bactéria, preciso que ela se multiplique. Então, isso eu tenho que fazer em escala industrial para conseguir um volume grande para fazer vacina o suficiente. Então, como que isso acontece? Primeiro, eu preciso preparar um meio de cultura. Então, são os nutrientes específicos que aquela bactéria, aquela linhagem precisa para crescer, misturados com água. Eu vou esterilizar esse meio, ou seja, vou tirar toda a carga de contaminantes que tem nesse meio, deixar ele estéril. Em paralelo a isso, em pequenas escalas, eu vou começando a propagação dessa bactéria, desse micro-organismo, em laboratório, em placa, eu tenho um banco congelado, eu tiro desse banco congelado, reativo, vou propagando em volumes cada vez maiores, até chegar num volume razoável para fazer um inóculo, e vou pegar esse volume de inóculo, vou inocular nesse meio que foi esterilizado dentro de um bioreator. Nesse bioreator, eu vou ter as condições ideais para o crescimento desse micro-organismo, dessa bactéria. Então, eu vou ter pH controlado, temperatura controlada, agitação, se precisar, agitação controlada, aeração, se precisar, também consigo controlar, a taxa de oxigênio dissolvido. Então, vai ser a condição ótima para aquele micro-organismo se multiplicar bastante. Depois que eu atingi a concentração que eu preciso, eu vou para as operações unitárias de separação. Então, vou separar as células do resto de meio que sobrou e ir para purificação. Então, vou purificar só a proteína, só o polissacarídeo ou só a bactéria viva, enfim. E também, se for vacina de patógeno inativado, vou fazer a inativação dessa bactéria. Então, alguns exemplos: vacina para antrax, é uma vacina viva atenuada, que é feita por cultivo microbiano, então vou cultivar esse bacilos em bioreator. Vacina para cólera, uma vacina inativada. A vacina de meningococos, que é uma vacina de subunidade conjugada, então eu faço o polissacarídeo do meningococo e também preciso fazer a toxina, se não me engano é do tétano, então preciso crescer o bacilo tetânico, como está descrito ali em cima também, com as mesmas etapas, separar, purificar a toxina, transformar no toxoide, né, inativar,
e daí fazer a conjugação. Então, seriam dois processos desse em paralelo quando a vacina é conjugada. E o pneumococcus ali, a vacina de polissacarídeo, então eu vou purificar esse polissacarídeo para fazer a vacina. Só vou interromper aqui, alguém escreveu que alguém está com o fone aberto, está dando eco. Vocês conseguiram resolver? Alguém está com o fone aí aberto? Dá uma olhadinha no microfone. Vamos continuar, então. Agora, as vacinas virais, elas são diferentes das vacinas bacterianas. Por quê? Porque para fazer a vacina bacteriana, como eu comentei, eu preciso de muita bactéria. E ela se multiplica sozinha se você der as condições ideais para ela. Só que o vírus, eles não se replicam sozinhos. Então, eu não posso colocar um vírus no bioreator e achar que ele vai se replicar lá. Porque ele só tem a sequência genética dentro dele e um capsídeo e talvez um envelope. Então, ele é só um carregador de material genético, digamos assim. Então, eles precisam usar a estrutura de uma outra célula viva para eles se multiplicarem. Então, eles precisam entrar numa célula hospedeira, usar a maquinaria dessa outra célula para se multiplicar, para produzir mais vírus, e daí sair e continuar infectando outras células. Um exemplo que eu posso dar de vacina de vírus é a vacina da gripe, aquela que a gente toma todo ano, ou deveria tomar, né, da influenza. Então, no envelope do vírus da gripe tem uma proteína chamada hemaglutinina. E essa proteína é reconhecida pelo nosso sistema imune e gera uma resposta imunológica adequada contra o vírus inteiro, né? Então, eu posso fazer uma vacina só com essa proteína que é suficiente para gerar resposta imune e eu ficar imunizado. Então, a maioria das vacinas da gripe que a gente toma, elas são feitas com essas proteínas hemaglutininas das linhagens virais que estão circulando naquele ano específico, tá? Então, por isso que a gente tem que tomar todo ano, porque sempre tem uma mutação ou outra, e daí a vacina do ano anterior talvez não confirme uma imunidade suficiente para as linhagens da gripe do ano seguinte. Então, assim, como o vírus precisa de uma outra célula para se replicar, para fazer uma vacina viral, eu preciso cultivar essa outra célula. Depois que eu cultivar essa outra célula, eu vou infectar essa célula com o vírus vai se multiplicar e daí eu posso coletar o vírus para fazer a vacina. Então, quais são essas células que podem ser usadas para replicar esses vírus para a vacina? Eu posso usar ovos embrionados, e quando eu falo ovos, são os ovos inteiros mesmo, não os ovos que a gente come em casa, porque não estão embrionados, são os ovos que têm o embrião dentro mesmo, como a vacina para gripe, a maioria das vacinas para gripe são feitas dessa maneira, e a vacina da febre amarela também. Eu posso usar algumas só as células, não o ovo inteiro, mas só as células derivadas de um tecido animal. Então, por exemplo, eu posso pegar os fibroblastos do embrião da galinha, em vez de usar o ovo inteiro, cultivar esses fibroblastos em laboratório e infectar essas células com vírus para daí fazer as vacinas. Por exemplo, a tríplice viral é feita dessa maneira. Eu posso usar linhagens celulares imortalizadas. Quando a gente fala imortalizadas, é porque elas crescem indefinidamente em laboratório, tá? Elas não param de crescer. Como células Vero, células MRC5, que são derivadas de tecidos diferentes. Uma vem de rim de macaco, outra vem de pulmão humano, e cada uma é usada para vacinas diferentes. Então, a célula Vero é vacina para pólio, e a vacina da Sinovac para Covid é feita com célula Vero também. Eu posso usar até células de inseto. A vacina para HPV, que é recombinante, é feita com células de inseto. E uma técnica que está em desuso agora, mas ainda existem vacinas que são feitas dessa maneira, é utilizar cérebro de camundongo recém-nascido para fazer vacina. A vacina para encefalite japonesa é feita dessa maneira, principalmente na Ásia. Eu acho que no mundo ocidental não se usa mais esse método, mas também é uma maneira. Então, eu uso as células do cérebro, eu não isolo essas células, tá? Eu uso o cérebro mesmo, inoculo esse vírus no cérebro e depois de uns dias recolho esse material para isolar o vírus. Está em desuso primeiro porque é um método complicado,
Segundo, até por questões éticas, acho que atualmente tem vários outros métodos que poderiam ser usados para fazer essa vacina. Talvez tenha que ter um pouco mais de estudo, um pouco mais de pesquisa, talvez para adaptar o vírus, para crescer em outro tipo de célula, mas eu acredito que daqui a alguns anos esse método não vai ser mais usado em lugar nenhum. Bom, então vamos falar um pouco desses métodos diferentes. Como é que eu posso fazer uma vacina em ovos? Tá? Eu vou crescer o vírus, eu vou replicar o vírus, né? Não vou crescer, vou replicar o vírus dentro de ovos, tá? De galinha. É um método super comum, apesar de muita gente não saber que a vacina é feita em ovo. Tem mais de 70 anos esse método. E normalmente ela requer uma quantidade de ovos muito grande, porque em média, normalmente um ovo dá uma dose de vacina. Depende da vacina, né? Mas na média. Então, precisa de muito ovo para conseguir fazer milhões de doses, né? Precisa de milhões de ovos. E é um método que demora um pouco mais do que os outros métodos. Então, alguns meses do ano, quase metade ou um pouco mais, para fazer essa vacina. Além de tudo, tem um outro problema. Os ovos, eles não estão disponíveis durante o ano inteiro. Então, tem uma janela de tempo em que esses ovos são produzidos pelas galinhas. Então, esse abastecimento é instável ao longo do ano. Então, precisa ter um calendário bem certo de quando vai produzir essa vacina, tá? Além disso, o vírus que é inoculado dentro do ovo não é exatamente igual ao vírus que está circulando. Isso por causa da vacina da gripe, tá? Não é exatamente igual ao vírus que está circulando entre nós. Por quê? Porque esse vírus que está circulando, às vezes ele não se replica bem em ovo. Então ele tem que ser adaptado para crescer, para se replicar dentro desse ovo, e às vezes ele fica um pouco diferente e pode levar uma resposta imune não tão eficiente quanto seria se a gente usasse o próprio vírus que está circulando, né? A própria linhagem que está circulando. Então ela pode ter um efeito um pouco menor. Quem tem alergia ao ovo tem contraindicações, tá? Porque pode eventualmente passar alguma coisa do ovo, muito pouco, mas quem tem muita alergia, às vezes um pouco já é suficiente para ter uma reação, né? Gera uma quantidade enorme de resíduos, porque a maior parte do ovo é descartada, e tem uma chance grande de contaminação na hora da produção. Então, aqui é o passo a passo de como que é feita essa vacina da gripe a partir de ovo, tanto a inativada, que é injetável, ou a viva atenuada, que é um spray nasal. Eu acho que essa vacina de spray nasal, eu não tenho certeza, mas eu acho que ela não está disponível no Brasil, mas nos Estados Unidos ela está. Então, como é que começa? No ano que vai fazer a vacina, a Organização Mundial da Saúde tem um órgão que fica, como é que eu posso dizer? Monitorando as linhagens de vírus da gripe que estão circulando naquele ano. Então, ela isola essas linhagens e manda essas linhagens circulantes do ano para as indústrias de vacina. As indústrias de vacina, então, vão adaptar essas linhagens para o crescimento em ovo, como eu comentei, isso demora um pouco. Depois que elas estão adaptadas, daí vem a fase da produção propriamente dita. Então, vamos inocular os ovos com essas linhagens. Normalmente são ovos embrionados de galinha com 11 dias. Eles ficam incubados com o vírus por vários dias em temperatura e umidade relativa controladas. E depois desse tempo, é coletado o fluido allantoico, que tem grande quantidade de vírus. Esse fluido vai passar por operações unitárias daí de purificação, como centrifugação, ingrediente de sacarose, cromatografia, filtração. Para quê? Para ficar só o vírus e não ficar nada, ou ficar muito, muito, muito pouco do ovo, né, em si. E depois disso, para a vacina que é inativada, precisa ter a etapa de inativação no vírus com formaldeído, e depois vem a formulação da vacina. Então, ela é estabilizada com estabilizante, tem um conservante para o shelf life ser maior, e tem um tampão fosfato também que vai. Deixa eu só mudar aqui, que isso aqui está bem na frente da apresentação. Aí, beleza. Depois que ela foi formulada, envasada, né? E depois vai para distribuição. E isso demora alguns meses, tá? Já o método de produzir
vacinas por cultivo celular, ele é bem diferente. Então, quais são as vantagens, né? Eu posso ter o ano todo. Então, eu não dependo de um abastecimento de ovos, de um determinado período em que as galinhas estão fazendo os ovos, enfim. Eu posso ter isso todo ano porque é tudo feito no laboratório ou na planta industrial, tá? Então, essa fabricação que a gente chama de fast track, em mais ou menos 3 meses eu já consigo ter a vacina. Eu posso escalonar essa fabricação em reatores. Então, eu consigo um volume muito maior de uma vez só, em comparação com a vacina que é feita com os ovos. Tem várias linhagens celulares disponíveis para pesquisa e para produção. Então, tem BHK, que vem de camundongo, SF9, que vem de inseto, MDCK, Vero, que eu comentei antes, tem várias, e daí cada tipo de vírus vai se adaptar melhor a um ou outro tipo de célula, né? Tem uma questão nessa parte de cultivo celular, que é o meio de cultura. Então, vamos imaginar que lá para o cultivo microbiano eu tenho aqueles nutrientes, misturo com água e faço o meio de cultura, né? Esterilizo com calor e está pronto o meio. O meio de cultura para cultivo celular, ele é bem mais chatinho, assim, digamos, um jeito de falar, porque ele tem muito mais detalhes, ele tem que ter muito mais componentes para você conseguir crescer essas células. Normalmente essas células são células animais, então o requerimento delas é muito grande. Normalmente, para cumprir esses requerimentos, se usa alguns fluidos biológicos mesmo, soro fetal bovino, soro de cavalo. Só que nos últimos anos a tendência é conseguir esses meios de cultura conseguir fazer esses meios de cultura de uma forma mais definida, sem esses soros, tá? Então tem que fazer algumas trocas. Então substituo o soro por insulina ou por albumina, substituo peptona por algum surfactante. Então tem algumas substituições que dá para fazer, mas nem todas as células crescem nesses meios livres de soro, tá? E a esterilização eu não posso fazer pelo calor, justamente porque tem tantos componentes termossensíveis nesses meios de cultura que a esterilização tem que ser por filtração, tá? É um processo que é conduzido asepticamente, então a contaminação que acontece vem de fora, então e é muito fácil contaminar um cultivo celular, porque ele cresce muito lentamente em comparação com uma levedura ou com uma bactéria. Então, se cai uma levedura ou uma bactéria ali, elas crescem muito mais rápido nesse meio que é bem rico. Então, é fácil de contaminar, tem que ter muita atenção quanto a isso. E alguns exemplos de vacinas que são feitas por cultivo celular: a da polio, sarampo, rubéola e cachumba para uso humano e raiva e febre aftosa para uso veterinário. Então, aqui está um esqueminha de como que a gente pode fazer esse cultivo celular para daí fazer a vacina viral. Lá no final dos anos 40, em vez de eles usarem ovos, eles também usavam macacos para produzir vacina. Então, eles inoculavam os vírus direto no macaco e depois recolhiam os fluidos ali do macaco com bastante vírus. Só que nessa época eles conseguiram isolar uma célula no rim do macaco e conseguiram cultivar essa célula em laboratório. Então, eu não precisava mais do macaco inteiro para replicar o vírus. Eu tinha uma linhagem celular do macaco que crescia em laboratório e se eu inoculasse o vírus nessa célula, ele se replicava. Então, em 1954, apareceu o primeiro produto feito a partir de cultivo celular, que foi a vacina para polio. Essas células, elas crescem, as células animais, elas são diferentes das células de bactéria e de levedura, porque as células de bactéria e de levedura, elas crescem em suspensão. Então, elas ficam em suspensão no líquido, ali no meio de cultura. As células animais, elas têm que crescer aderidas a um substrato. Então, elas têm que crescer encostadas em alguma coisa. A gente chama de ancoragem independente. Então, como que a gente pode fazer essas células crescerem encostadas em alguma superfície? Eu tenho as garrafas roller, que são como se fosse um frasco shot com um pouco de meio, e elas ficam deitadas e elas ficam girando lentamente. Então, esse meio de cultivo que está dentro vai molhando a superfície interna da garrafa, onde as células vão crescendo. Eu tenho as bandejas,
onde as células crescem aderidas no fundo da bandeja, né, na parte interna. Daí o meio fica estático em cima das células, fica parado, não tem agitação. E em 1960, começou a se usar microcarregadores. O que são os microcarregadores? São suportes, vamos dizer assim, de uma maneira bem simples, são bolinhas, né? Elas não precisam ser exatamente esféricas, mas vou dar um exemplo aqui mais simples. São suportes que possibilitam as células a crescerem aderidos nesse suporte. Então, vou imaginar se eu tiver milhões de bolinhas assim microscópicas, a minha área de superfície é muito maior do que o que eu tenho numa garrafa roller ou numa bandeja, por exemplo. E daí eu consigo pôr os microcarregadores em suspensão dentro do bioreator. Então, eu consigo um volume muito maior de cultivo usando o microcarregador. Só que usar o microcarregador e as bandejas e as garrafas roller, enfim, né, não é assim, não é o jeito mais simples. Só que essas células sempre cresciam aderidas, né? A partir do momento que adaptaram algumas linhagens de células para crescer em suspensão. Então, como se fosse uma bactéria, como se fosse uma levedura, para crescer em suspensão. Então, nesse caso, você pode usar frascos spinner, que são frascos que têm um agitador dentro. Você pode usar frascos Erlen, shake flasks normais, que a gente sempre usa. E daí na parte mais industrial de larga escala, tem o sistema Wave, que é um tanto quanto recente, que são bags, né, de plástico estéreis, e que você pode colocar o teu cultivo ali dentro, e ele fica numa cama que fica balançando de um lado para o outro, assim, lentamente. Então, fazendo essa troca gasosa com o gás que tem em cima do meio e as células ali em suspensão no meio. E partir para os bioreatores comuns, digamos assim, né? Dá para fazer com tanque agitado, então, com pás, né, que agitam esse meio para homogeneizar. Dá para usar cultivos em perfusão, que são cultivos em tanque agitado, em contínuo, sistema contínuo, mas que retém as células dentro do reator, por meio de uma malha ou de um filtro. Você pode usar, ao invés de um tanque agitado, coluna de bolhas ou airlift, para células que são mais sensíveis ao cisalhamento. Então, em vez de ter uma pá girando para homogeneizar esse meio, você tem o próprio gás que é injetado dentro do reator, que faz esse meio ser homogeneizado. E tem essas opções, mas de forma single use, ou seja, em vez de ter um reator de inox, você tenha só o bag plástico estéreo que você usa uma vez e joga fora. Qual que é a vantagem disso? Você economiza muito com a parte de validação de limpeza, porque você não precisa limpar o reator toda vez, né? Você vai sempre jogar fora o saco plástico. Daí aqui um exemplo de vacina que é feita por cultivo celular. Então, a vacina para o rotavírus, ela é viva atenuada, então é um vírus vivo, porém atenuado. Você tem que ter duas coisas acontecendo em paralelo, né? Você precisa multiplicar as células animais e os vírus. Em determinado momento, quando você tem quantidade suficiente dos dois, você pega o vírus e infecta as células que já cresceram ali em larga escala para produzir mais vírus, né? Depois vem as partes de operações unitárias, então você coletar esses vírus, fazer a clarificação, às vezes até alguns tratamentos com enzima, com DNase, para você quebrar o DNA da célula animal, para não dar problema na vacina. Ultrafiltração, diafiltração, filtração estéreo, e depois a formulação da vacina em si com recipientes, e se precisar ser liofilizada, também a etapa de liofilização. Agora, as vacinas recombinantes. As vacinas recombinantes tem várias maneiras de fazer, porque elas são diferentes entre si, tá? Eu vou dar um exemplo aqui mais clássico, que é a vacina da hepatite B, mas tem maneiras diferentes de você fazer uma vacina recombinante. A grande sacada da vacina recombinante é que você não precisar replicar o vírus em lugar nenhum. Então, ou você, em vez de replicar o vírus em um monte de ovos, ou você tem que fazer um cultivo celular, que é complicado para replicar esse vírus, você vai usar
a sequência genética de uma proteína, por exemplo, do vírus que gere resposta imune, para fazer essa vacina recombinante. Então, por exemplo, a vacina de hepatite B, você vai produzir só a proteína do vírus a partir de uma célula mais simples, então, por exemplo, de uma levedura. Eu vou colocar essa sequência genética da proteína na levedura, e essa levedura, que é muito mais fácil de cultivar do que uma célula animal, essa levedura vai fazer a proteína para mim. Depois eu só purifico essa proteína e faço a vacina. Outro tipo são as vacinas do Covid, da Moderna e da Pfizer, que usam RNA mensageiro. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sintetizar esse RNA mensageiro em laboratório, in vitro, tá? Eu não preciso de uma célula para fazer isso, o RNA é feito in vitro, e vou colocar esse RNA, como ele é muito instável, eu não posso pôr o RNA solto dentro da vacina, ele precisa estar dentro de alguma coisa que proteja ele e que também facilite a entrada dele dentro das nossas células para poder fazer essa proteína. Então, normalmente ele é encapsulado numa partícula lipídica bem pequenininha, que a gente chama de LNP. Isso é proprietário, tá, de cada empresa, então cada empresa tem a sua, cada vacina tem a sua, não é uma coisa assim muito genérica, tá? E daí, então, essa partícula com RNA dentro que vai estar na vacina e que vai ser aplicada nas pessoas, e o RNA vai acabar entrando dentro das nossas células, vai produzir a proteína imunogênica, o sistema imune vai reconhecer e vai gerar imunidade. E as vacinas Sputnik, da Johnson e da Oxford, a ideia é mais ou menos a mesma, só que em vez de um RNA, é o próprio DNA, e em vez de ser uma partícula lipídica, é um adenovírus, tá? Esse adenovírus é incapaz de se replicar, ele não vai gerar doença quando as pessoas tomarem essa vacina, ele vai servir mais de carregador, carregador desse DNA, né, e proteção, e também para gerar um pouco de resposta imune, já o adenovírus, tá? Para chamar a atenção do sistema imune e depois ele reconhecer a proteína que a nossa célula vai fazer, tá? Tem só uma questão, quando a gente faz, por exemplo, a vacina da hepatite B, quando a gente faz a proteína e o recombinante, né, num outro organismo, é que as proteínas, elas não são só aquela sequência de aminoácidos. Normalmente, depois que a proteína é feita, o nosso corpo faz uma glicosilação. Então, ela coloca alguns açúcares em alguns lugares na proteína. E isso é próprio de cada espécie, digamos assim. Então, quando eu coloco uma proteína de outra espécie ou do vírus, enfim, na levedura, essa proteína vai ter um padrão de glicosilação próprio da levedura. E às vezes não é o padrão que dá mais resposta imune, como se fosse feito numa célula animal, por exemplo, que o padrão seria mais parecido com o nosso padrão. Então tem que ver essa questão da glicosilação também, não é só a questão de produzir a proteína. As etapas pós tradicionais também têm que ser levadas em consideração na hora de escolher qual célula eu vou usar para produzir essa proteína. Então, aqui o exemplo da vacina da hepatite B. Eu tenho o vírus da hepatite B, tem material genético dentro dele. Eu sei que tem uma proteína chamada HB, é um antígeno, que é o que vai gerar a resposta do sistema imune, e é só essa proteína que eu preciso para fazer a vacina. E com esse material genético aqui, eu sei qual sequência genética que vai gerar esse antígeno depois. Eu vou pegar essa sequência genética e, de alguma maneira, eu vou colocar dentro de uma célula de levedura. Aqui, nesse exemplo da figura, tem uma bactéria, aqui um plasmídio, enzimas de restrição, né? É um método um pouco mais antigo, ultimamente tem vários métodos novos para fazer essa modificação genética, né? Com CRISPR, enfim, mas vamos se ater aqui que é a sequência genética do vírus, da proteína, né, do vírus, que vai para dentro da levedura. Essa levedura vai ler essa sequência genética, vai produzir essa proteína e eu vou fermentar, né, vou produzir essa levedura em um tanque bem grande, para ter um volume bem grande. Depois eu vou lisar a célula para ela liberar a proteína, vou purificar a proteína e vou montar a minha vacina. Normalmente essas vacinas têm algum adjuvante, que é algum composto que aumenta
a inflamação ali no local e recruta mais o sistema imune para gerar uma resposta mais forte, tá? Deixa eu só ver que horas são aqui. Ok. Então, aqui, de maneira geral, a gente falou sobre a parte do processo em si, né? Da produção da bactéria ou da produção do vírus ou de uma parte do vírus, né? Enfim. Agora, como que esse processo se encaixa no processo total de produção da vacina? Primeiramente, eu tenho uma recepção de matéria-prima. Nessa recepção, eu preciso de um controle de qualidade atuante ali para pegar uma amostra, ver se está dentro dos parâmetros, ver se está dentro do padrão esperado. Em paralelo a isso, eu vou começando o processo em pequena escala, então provavelmente eu tenho um laboratório com alguns bancos, né, de células congelados, e a partir desse banco congelado eu vou replicando minhas células em escalas cada vez maiores. Depois eu vou para o processo em grande escala, seja em ovos, seja em bioreator. Depois que o meu processo terminou, eu vou ter uma grande quantidade de vírus, eu vou coletar esse vírus ou esse antígeno, né, ou essa proteína, vou fazer as etapas de purificação. Se a vacina for inativada de patógeno inteiro, por exemplo, eu posso inativar. Depois eu vou montar a valência da vacina. O que é isso? Tem vacinas que têm mais de um tipo de vírus, né? Por exemplo, a tríplice viral. Então eu preciso produzir 3 antígenos separadamente e depois juntá-los para fazer uma vacina só. É essa parte de juntar que é a montagem da valência, tá? Depois eu vou para a parte de formulação. Então, eu vou colocar recipientes, vou colocar conservantes, enfim, adjuvantes, né? Vou envasar, isso tudo tem que ocorrer asepticamente, né? Eu vou envasar, se for líquido, continua assim, se for em pó, eu preciso liofilizar. Então, eu liofilizo o conteúdo desses frascos, vai para uma inspeção, para uma embalagem. Essa embalagem, ela varia de país para país, porque as bulas são diferentes, os requisitos de rótulo, né, de rotulagem são diferentes, então cada país recebe, ou cada local recebe uma embalagem diferente. A vacina tem que ir para o controle de qualidade, óbvio, quando ela está pronta, e isso demora um tempo para ela ser liberada ou não. Se ela não for liberada, ela precisa ser descartada, toda a produção. Se ela for liberada, ela passa para frente. E o estoque dessas vacinas e o envio tem uma questão muito importante da cadeia fria. Até a gente tem ouvido muito falar isso nos jornais, até da vacina da Pfizer, que ela requer uma temperatura de ultrafreezer. Nem todos os locais têm ultrafreezer disponível para armazenar essa vacina. Então, essa é uma questão bem importante de logística, assim, tanto de estoque quanto no envio. Então, para enviar essas vacinas, tem containers especiais que controlam a temperatura, e se essa cadeia fria for quebrada em algum momento, a qualidade da vacina não se mantém, né? Então, ela é uma questão muito importante, acho que tão importante quanto a produção é o depois da produção, né? E depois ela vai para a distribuição nos locais de aplicação. Esse processo todo pode durar de 6 a 36 meses. Então, desde o começo ali da recepção da matéria-prima até a distribuição da vacina. E 70% desse tempo são em atividades do controle de qualidade. Então, você dizer que uma vacina não é segura é uma coisa muito raro, né? É um evento muito raro, é muito difícil. E para você montar uma planta que possa fazer tudo isso, o valor, né, o capital gira em torno de 50 a 300 milhões de dólares. Então, não é uma coisa, claro, não é uma coisa simples. E além desse valor, pode colocar em cima mais 20% só para atividades de validação, de limpeza e de processo, de acordo com as boas práticas de fabricação vigentes, tá? Então, é um processo super controlado. E tem que ser, né? Aqui dá para a gente ter uma ideia de quanto tempo demora para fazer uma vacina. Então, a gente viu agora com o Covid uma resposta muito rápida dos fabricantes, né, de vacina, principalmente dos grandes fabricantes e de algumas empresas menores, porém
bem modernos, né? Tanto o nome quanto a própria empresa. Normalmente a gente estima de 10 a 15 anos, desde a fase de pesquisa até a aprovação pelo órgão regulatório. Por que nessa vez a da Covid foi tão rápida? Principalmente porque são essas vacinas de ácido nucleico. Então, por exemplo, a vacina da Moderna é o RNA mensageiro, envolto por aquela partícula lipídica, né? Essa plataforma deles já estava pronta, só que estava sendo usada para outra vacina. Então, simplesmente o que eles fizeram foi, a partir do momento que saiu o sequenciamento desse novo coronavírus, eles já tinham a sequência genética, fizeram o RNA mensageiro correspondente e colocaram dentro de uma plataforma que já existia. Então, isso facilita muito e agiliza muito a fabricação das vacinas. Então, provavelmente, nos próximos anos, esse tempo de 10 a 15 anos vai cair muito, e principalmente por causa dessa experiência também com a Covid, tá? Então, se a gente for analisar cada fase, primeiramente, é claro, eu tenho uma fase de pesquisa, então eu vou selecionar uma doença, selecionar meu alvo, o que eu vou usar para fazer essa vacina, vai ser uma proteína, vai ser o patógeno inteiro, né? Essa fase dura de 2 a 5 anos e tem mais ou menos uns 100 candidatos à vacina, tá? Depois eu vou para a fase pré-clínica, que eu vou fazer ensaios com animais de imunogenicidade, ou seja, o que eu estou usando para fazer essa vacina confere uma resposta imune. Ela é segura em termos toxicológicos também? Acontece alguma coisa com o animal depois que eu administro essa vacina? Qual vai ser a formulação que eu vou usar? Será que eu posso colocar isso ou colocar aquilo? Do que essa vacina precisa? A tecnologia de produção também. Como que eu vou produzir em grande escala? Será que eu vou conseguir fazer isso? Existe uma alternativa industrial para eu fazer esse material? Porque nessa fase pré-clínica, o material que é produzido para ser testado, ele é feito em laboratório ainda, não é feito em larga escala. Então, eu já preciso pensar lá na frente se é viável eu conseguir produzir isso em larga escala. Essa fase dura uns 2 anos, com uns 20 candidatos, mais ou menos, que passam, tá? Depois vem a fase clínica, fase 1, daí a gente começa a testar em humanos, né? Se for uma vacina humana. Então, tem algumas dezenas de pessoas que vão ser testadas com a vacina. Você vê principalmente a segurança, né? Se vai acontecer alguma coisa com a pessoa, qual é o tipo de resposta imune que essa pessoa vai ter, que vai ser diferente provavelmente do animal que foi testado na fase pré-clínica, né? E esses dados eles têm que ser coletados em vários países diferentes. Então é uma coisa que é bem complexa, né? Você precisa ver se tem alguma relação com a etnia das pessoas, se dá uma resposta diferente, você tem que analisar tudo isso, porque normalmente essas vacinas elas são globais, né? E você já começa a ver como eu vou, se eu estou conseguindo replicar na fábrica o material que eu produzi em laboratório. Ou seja, se a vacina que eu estou tentando fazer na fábrica está saindo igual à vacina que eu estou testando nas pessoas. Isso também leva em torno de 2 anos, com uns 10 possíveis candidatos à vacina. Depois eu vou para a fase 2, daí eu já testo com centenas de pessoas ao invés de dezenas. Eu vou começar a ver alguns outros detalhes, como a dose que eu vou dar para as pessoas, o esquema vacinal, ou seja, qual vai ser a dose e que tempo que eu tenho que administrar essa dose, se eu tenho que fazer reforço ou não. Na parte fabril, na parte de fabricação, eu começo a ver se eu consigo fabricar de forma consistente essa vacina, então se de lote a lote está saindo tudo bem parecido, ou se está variando, o que está acontecendo, e eu começo a identificar quais são os pontos críticos do processo, para tanto a parte de boas práticas de fabricação, quanto a parte de controle de qualidade atuar mais fortemente. Isso leva de 2 a 3 anos, normalmente, e com os 5 candidatos. De 15 vacinas candidatas que chegam nessa fase clínica 2, menos de uma consegue ser licenciada. Então, é bastante trabalho até achar a vacina ideal. Depois, se ela passar da fase 2, eu vou para a fase 3, daí eu testo essa vacina em milhares de pessoas,
começo a ver efeitos que talvez eu não visse se eu continuasse testando em grupos menores, né? Entra a parte estatística aí também um pouco. Eu vou ver se a minha produção na fábrica está consistente e de acordo com os requisitos de qualidade que eu preciso. Vou validar todos os meus processos e os meus sistemas. Isso leva de 5 a 10 anos, mais ou menos, para um candidato só, porque eu não vou ter todo esse trabalho para, né, uma vacina que eu talvez ache que vai funcionar, eu já tenho que ter certeza. Se ela passar da fase 3, eu entro com o meu dossiê no órgão regulatório para tentar licenciar essa vacina. Um problema aqui é que isso demora muito e, além disso, cada país tem suas diretrizes para fazer isso. Então, não tem um modelo universal de dossiê que essa empresa possa apresentar e que sirva para qualquer lugar. Então, eu tenho que apresentar diferentes dossiês para diferentes países. Isso demora e varia muito. Tem país que faz mais rápido e tem país que faz mais devagar, né? E pode demorar até 2 anos. Então, se a gente somar todo esse tempo da pesquisa até o licenciamento, vai em torno de 10 a 15 anos. Espero que agora isso se agilize, não só para a vacina do Covid, mas para outras vacinas também. E depois que a vacina é licenciada, eu ainda tenho uma fase pós-licenciamento, digamos assim, que entra a parte da farmacovigilância. Então, como muitas pessoas vão tomar essa vacina, eu começo a ter que ver, tem algum efeito colateral que aconteceu e eu não tinha visto nas minhas fases clínicas de teste? Ela continua segura ou aconteceu alguma coisa que não aconteceu enquanto eu estava testando, né? Então, eu continuo tendo que monitorar o que está acontecendo com essa vacina na população. Então, na parte, a gente já está terminando, tá, pessoal? Na parte de aspectos regulatórios aqui, no Brasil, começou a se pensar mais nisso no começo da década de 80. Existia uma vacina para polio que era administrada aqui, que era importada da Iugoslávia, e veio um lote contaminado para cá e deu uma maior confusão. E daí, nessa época, o governo pensou, realmente, a gente precisa ver qual é a condição das fábricas que estão produzindo essas vacinas para nós. O Brasil tem condição de produzir essas vacinas em algum laboratório ou alguma empresa, porque até então não se sabia nada disso. Então, essa parte regulatória para vacinas começou mais forte no começo dos anos 80. E para você produzir essas vacinas, qualquer vacina, de modo seguro e consistente, você precisa, no mínimo, de 4 fatores. Você precisa de um processo de manufatura bem definido, então, boas práticas de fabricação, boas práticas de laboratório, boas práticas de cultivo celular, que também existem, e dependendo, né, da vacina, se for de células, cultivo celular, você precisa ter isso também. Você precisa testar muito o seu produto, então, identidade, pureza, esterilidade, eficácia, segurança. A gente ouviu bastante os ministros, né, os vários ministros da saúde que a gente teve já esse ano, falando que a vacina precisa ter qualidade, eficácia e segurança, né? São esses testes que a gente tem que fazer para provar isso. Você precisa ter um compliance na empresa para cumprir esse processo bem definido com sucesso. Então, controle de qualidade aqui é muito importante para ver todas as etapas críticas e até não críticas, para ver se está tudo saindo dentro do esperado. E você precisa da autorização regulatória, claro, para liberar e distribuir esse produto. Normalmente demora, como a gente viu, mas até para o Covid, a Anvisa fez um fast track para tentar agilizar a liberação dessas vacinas. E eu espero que essa experiência com o Covid ajude a Anvisa a talvez rever um pouco das burocracias para licenciar não só outras vacinas, mas como outros produtos, medicamentos, cosméticos, enfim. Quem já trabalhou com isso sabe que é grande a burocracia, tem seus motivos, claro, porque tem que ser uma análise, claro, muito detalhada, demorada, não tira o mérito da Anvisa, pelo contrário, mas talvez facilitar um pouco e aumentar a velocidade dessas análises ia ser bem interessante para a indústria. Tem uma questão também importante, existe um órgão chamado ICH que está avaliando essa harmonização de procedimentos de licenciamento e procedimentos regulatórios para vacinas.
Então, você harmonizar esses dossiês que são apresentados para os órgãos regulatórios do mundo inteiro e os órgãos terem as normas semelhantes, ia facilitar muito para as empresas também. É uma questão que eu acho que nos próximos anos, vai ser bem importante e vai ser bastante comentado. Agora, para deixar umas perguntas no ar para a gente finalizar, quem trabalha com pesquisa sabe que nos últimos anos, alguns pesquisadores, alguns cientistas já tinham levantado a bola de que uma pandemia estava para acontecer. As pessoas acreditavam que ia ser uma pandemia de gripe aviária, né? Então, se você entrar no site da Organização Mundial da Saúde, vocês vão ver essa figurinha lá. Eles analisam qual é onde a gente está para uma possível pandemia que possa acontecer. Então, a gente está na fase ali de alerta, né? É uma fase pré-pandemia. Então, para a gente ficar de olho. E os cientistas já estão cantando essa bola faz tempo. No fim, não foi uma pandemia de gripe aviária, foi uma epidemia de coronavírus, né? No começo até se achou que era uma gripe, mas não é. Então, essas perguntas que eu vou fazer, elas já estavam sendo feitas antes, mas talvez a gente não tenha dado a devida importância para responder essas perguntas. Então, vejam se vocês concordam comigo que essas perguntas elas têm que continuar sendo feitas para possíveis outras pandemias que possam acontecer. Então, qual que é a velocidade e a capacidade de resposta frente a uma necessidade urgente de vacinas? Então, por exemplo, o Brasil está preparado para produzir vacinas assim, de repente, em larga escala? A gente está vendo que não muito, né? Alguns laboratórios sim, alguns institutos até públicos sim, mas talvez não na quantidade suficiente, não na velocidade suficiente, depende da importação de alguns insumos, né? Vai ser necessário expandir a infraestrutura de fabricação e distribuição para atender essa situação? Então, vai precisar de fábricas novas? Essa parte de distribuição é importante, a gente está vendo com a vacina da Pfizer. Não vai ser todo lugar aqui no Brasil que essa vacina vai estar disponível por conta da refrigeração que ela precisa. Então, a gente tem a infraestrutura logística suficiente para essas vacinas, a gente vai ter que pausar a fabricação de outras vacinas para atender uma demanda urgente que aconteça. Então, está todo mundo fazendo vacina para Covid, mas e as outras vacinas? A gente parou de fazer para produzir? Vai faltar das outras também? Você consegue garantir o supply chain para essa vacina num tempo de pandemia? Então, se é uma vacina de ovo, eu vou ter ovo suficiente para atender uma vacina em época de pandemia? Eu vou ter vial, eu vou ter frasco suficiente? Eu vou ter pessoal não doente para trabalhar nas indústrias para produzir essa vacina? Eu conseguiria preparar e testar uma vacina de algumas linhagens que estejam circulando em animais antes delas passarem para humanos? Então, a história do Covid também, né? Ah, de onde veio o Covid? Veio do morcego, veio de um outro bicho lá, né? Eu conseguiria monitorar esses animais para já tentar preparar uma vacina antes que essa doença em humanos aconteça? Eu posso estocar essas vacinas? Então, né, como eu falei, a vacina da Pfizer está um pouco complicada para vir para cá. E eu tenho segurança suficiente em questão de furto, né, uma pandemia, ninguém sabe o que vai acontecer, variações de temperatura, até interrupção de transportes entre fronteiras. Eu vou conseguir transportar e estocar essas vacinas para todos os lugares que ela precisa chegar? E onde que vai ser feita essa vacina? É melhor você fazer toda a vacina num único site, ou eu tenho que ter múltiplos sites, porque eu vou ter restrições de locomoção, eu vou fechar fronteiras, minha matéria-prima não vai conseguir chegar. Então, são perguntas importantes que ficam não só para essa pandemia, mas também para uma próxima pandemia, para a gente pensar e talvez começar a se organizar desde já. Eu vou fechar aqui minha tela. Deixa eu ver aqui. E vou ligar minha câmera. Olá! Estou aparecendo para vocês agora? Deixa eu tomar uma água, gente.
Vamos ver aqui, temos algumas perguntas. Você tinha mencionado que usando a técnica do ovo podia ter uma diferença entre o vírus em circulação e o vírus produzido na vacina. Em cell-based pode ter essa variação também? Dependendo, daí acho que depende mais do vírus, porque às vezes você já vai pegar um vírus que tenha muita afinidade com aquela linhagem celular que você vai estar usando. Então, você não precisa de muita adaptação. Então, acho que daí depende da combinação de vírus e de linhagem celular, tá? Outra pergunta. Vai variar caso a caso, né? Isso que eu quis dizer. Após uma grave reação alérgica da vacina da Pfizer, emitida pela Agência Reguladora de Medicamentos, há algum estudo em desenvolvimento para a administração da vacina nesses indivíduos alérgicos? Essa reação estaria relacionada à plataforma tecnológica de RNA mensageiro utilizada? Boa pergunta. Essa parte da alergias eu não entrei muito a fundo e eu não li as notícias sobre isso. Então, eu vou ficar te devendo uma resposta. Mas pode ser, alergia é complicado, porque ela pode ser a muitas coisas, né? Então, pode ser tanto a plataforma que eles usaram, quanto alguma outra coisa que tenha na vacina. Então, algum recipiente talvez diferente, algum estabilizante, alguma coisa assim. Então, acho que provavelmente eles vão ter que estudar isso, se é que já não estão estudando, para descobrir o que causou essa alergia, porque se for um problema de plataforma, daí eu acho que é mais complicado do que você trocar um recipiente, talvez, né? Trocar um conservante, alguma coisa assim. Porque a plataforma não dá para mudar assim tão rápido, né? Você não vai conseguir mudar. E daí nem que você tenha a contraindicação na bula, como é a vacina feita a partir de ovos, por exemplo, né? Você tem ali a contraindicação e o pessoal que é alérgico, muito alérgico, que não toma vacina, vai depender das outras pessoas tomarem a vacina para ganhar essa imunidade de rebanho, né? Então, se essa plataforma produzir alguma alergia de alguma maneira, vai ter que ter isso escrito e essas pessoas não vão poder tomar e elas vão ter que contar com a civilidade aí das outras pessoas tomarem a vacina para ela ficar protegida, tá? Eu acredito que possa ser alguma coisa desse tipo. Vocês têm mais alguma pergunta? Eu nem sei que horas são, gente. Eu me empolguei aqui falando. 3h12. Vocês têm mais alguma pergunta? Vou esperar ali, aqui. Controle de qualidade feito na fase final da fabricação é por amostra ou 100%. Como validar que o conteúdo do vidro tem a imunidade que eu preciso? Você pode fazer ensaios, você vai pegar a tua vacina e você pode fazer ensaios com animais até, para ver se dá a mesma resposta que dava antes. Você pode fazer ensaios em cultivo celular também, tem vários métodos de você fazer esse controle de qualidade depois que a vacina está pronta. E não são só esses testes de imunidade. Tem outros vários testes que precisam ser feitos. Inclusive, para vacina viral, teste para vírus adventício. Então, algum outro vírus que tenha acabado, entrou ali por um acaso na tua produção e você não consegue saber. Então, você tem que fazer esse teste também de vírus adventício. Então, não é só de imunidade, tem bastante teste para fazer. E esses de imunidade, você tem vários métodos também diferentes para fazer, tá? As etapas de purificação da vacina dependem do tipo de vacina, sim. Existe alguma sequência específica de operações unitárias para cada tipo de vacina? Que eu tenha visto, não tem uma sequência, assim. Normalmente, tem a etapa de clarificação, clarificação e centrifugação, normalmente são uma das primeiras, porque você remove a maior parte do material que você não quer nessas etapas, para depois vir algumas operações unitárias que mais de ajuste fino, assim, tá? Tirar algum contaminante específico, fazer uma cromatografia específica para ficar só com a proteína que você quer. Então, normalmente, clarificação e centrifugação é no começo,
que há mais etapas de separação, né? E depois vem as de purificação, que são mais específicas. Normalmente é isso, mas depende da vacina e também é uma informação assim que tem detalhes que a gente não consegue saber, que são, né, confidenciais de cada empresa. A gente tem uma noção geral, é uma filtração, mas não sabe detalhes dessa filtração, porque daí não é comentado, assim, né? Não é uma informação fácil de conseguir. Obrigada pelos parabéns, gente. Tem mais uma pergunta aqui. A tecnologia de vacina de RNA mensageiro tem potencial para se tornar universal, ou seja, no futuro aplicada para imunização contra qualquer antígeno viral, incluindo aqueles que hoje são tratados pelas tecnologias mais antigas? Eu acho que tem potencial, eu não posso dar certeza, né? Claro, porque isso é impossível, só testando para saber. Mas eu acho que tem potencial. E agora vai ser a primeira vez que essas vacinas vão ser usadas em muitas pessoas. Então, a gente primeiro precisa ver se essa plataforma vai funcionar do jeito que a gente espera, do jeito que a gente está confiante que vai funcionar, e depois ver se eu posso fazer uma retrofabricação, assim, então fabricar essas vacinas mais antigas nessa plataforma também. Tem que ver detalhes, porque o RNA é uma molécula muito instável. Então, assim, de você olhar para ela se desfaz. Então, tem que ver se os RNAs que sejam feitos para esses outros vírus, se eles vão vai conseguir sintetizar eles in vitro corretamente e se eles vão dar a imunidade, né, necessária. Se a resposta viral imune, né, contra um vírus depender de uma proteína específica, eu acho que essa plataforma tem grande chance de dar certo. Porque você vai colocar a sequência dessa proteína, né, no RNA, e teu corpo vai produzir e vai dar a resposta. Agora, para doenças que uma proteína só não confere a resposta imune necessária, você precisa do patógeno inteiro, por exemplo, talvez essa plataforma não dê um resultado tão satisfatório assim. Ou você precise usar como se fosse uma vacina tríplice viral, por exemplo, essa plataforma com 3 proteínas diferentes para ter a resposta imune adequada. Mas daí só o tempo vai dizer, né? Só testar para saber. Com relação às mutações, afetará a produção das vacinas? Isso é uma boa pergunta. Eu acho que as pessoas não sabem ainda se isso vai afetar ou não, porque eu acho que vai ter que fazer primeiro ver onde que está essa mutação, né? Se essa mutação está exatamente nessa proteína S que eles estão usando para fazer o RNA, por exemplo, aquela proteína spike, né, que está em volta do vírus, se essa mutação está nessa proteína, eu acho que isso tem que ser bem investigado, porque talvez precise de uma outra sequência para dar uma resposta imune adequada para essa mutação. Se essa mutação está em outro lugar, talvez não faça muita diferença. Então, eu não sei detalhes se eles já descobriram em que parte da sequência está essa mutação e o que essa mutação origina. Então, a partir do momento que eles descobrirem isso, acho que vai ficar mais fácil de responder se vai ter problema com a vacina atual ou não. Talvez ela vire isso já, né, até foi comentado, que talvez ela vire uma vacina para gripe. Então, você vê as linhagens que estão circulando naquele ano do corona e faça tipo uma vacina tríplice ou uma vacina quádrupla com umas linhagens mais relevantes para aquele ano. Então, talvez aconteça isso. Mas também, tudo carece de pesquisar mais, né? Mais alguma pergunta, pessoal? Vocês podem abrir o microfone, tá? Não tem problema. E a câmera também, se vocês quiserem. Se tiverem mais alguma pergunta, fico aqui no aguardo. Se não, vocês podem Ai, faltou o meu último slide aqui, era muito obrigada. Deixa eu compartilhar ele aqui de novo.
tá aqui, meu muito obrigada. Fica aqui o meu contato, caso queiram conversar comigo a respeito disso, ou a respeito de alguma outra coisa, ou como a Nórdica pode ajudar vocês. Agradeço imensamente a participação de vocês aqui com as perguntas. Muito obrigada por cederem aí um pouco da tarde de vocês para ouvir essa palestra. Espero que tenham aprendido bastante coisas, que levem bastante informação. Nessa época de fake news, né, e de informações controversas aí, acho que é importante a gente reforçar conhecimento científico nas pessoas e que vocês também propaguem esses conhecimentos para as pessoas próximas de vocês, né? Isso que acho que é o mais importante. Lembrando que essa apresentação vai estar gravada e vai ficar disponível no YouTube. Então, se vocês quiserem depois compartilhar o link do YouTube, acho que vai ser disponibilizado no LinkedIn da Nórdica. Então, fiquem à vontade para compartilhar, dar o seu joinha, né? E vejo vocês numa próxima apresentação. Muito obrigada e até a próxima. Boa tarde para vocês.